Olá a todos, dando sequência ao Congresso de Microbioma da Sociedade Brasileira de Pediatria, temos a satisfação de apresentar o simpósio satélite da Nestlé Health Science. Nosso tema será inovações na terapia nutricional pediátrica. Aqui minha declaração de conflitos de interesse, tudo que eu vou falar nessa conferência está referenciada na bibliografia e, basicamente, na minha opinião pessoal a respeito do tema. Vamos falar alguma coisa relacionada a objetivos da nutrição enteral, fórmulas de suplementos enterais pediátricos com nutrientes de fontes naturais e diversidade de fontes proteicas, aquilo que se conhece hoje como real food, whole food ou plant-based, elementos nutrientes que são estudados muito hoje na composição de dietas enterais e suas consequências na modulação do microbioma intestinal, devido à sua presença de fibras e compostos bioativos nesses elementos naturais e alguns desfechos clínicos relacionados a essas dietas, suplementos, fórmulas enterais. Bem, os objetivos da nutrição parenteral são diversos, mas, sobretudo, um deles é a funcionalidade, que é a adaptação intestinal, a tolerância alimentar, devido à funcionalidade de elementos contidos na dieta. E, na suplementação de uma criança, claro que os cálculos iniciais, eles incluem qual é a necessidade calórica que vamos oferecer, proteica, de vitaminas e minerais, mas também é importante a presença de nutrientes funcionais, como prebióticos, mix de proteínas, não só lácteas, como vegetais e proteínas de outras fontes, presença de fibras naturais e compostos bioativos. Tudo isso segundo as necessidades nutricionais e fisiológicas do paciente. Claro que há necessidade de uma individualização clínica para que possamos ter sucesso justamente na promoção da adaptação intestinal, na melhora da absorção e tolerância alimentar. Quanto às fórmulas enterais, nós podemos utilizar diversas modalidades. Quando falamos em fórmulas para uso hospitalar, essas fórmulas devem ser, ou normalmente são as industrializadas, para atender à legislação vigente e podem ser sistemas fechados ou abertos. Quando utilizado dieta em pó líquida, há necessidade de um lactário especializado segundo as normas da vigilância sanitária. Fórmulas blenderizadas são fórmulas caseiras ou artesanais e que podem ser liquidificadas. Isto é utilizado basicamente numa nutrição enteral já em domicílio e não é, como eu disse, utilizada em hospitais porque há necessidade de observação de critérios em relação a uma composição bem conhecida e, sobretudo, eliminar problemas relacionados à contaminação. E quando falamos na recuperação intestinal de crianças, basicamente é importante o quê? Melhorar a imunidade, o trofismo, a absorção intestinal, a reposição de moduladores da imunidade do trofismo intestinal e através do quê? Através dos nutrientes que nós temos nas fórmulas e, sobretudo, a modulação do microbioma intestinal através do uso de prebióticos e, eventualmente, de probióticos. Sem dúvida, a questão de quando temos uma insuficiência intestinal, e aqui um dos modelos é justamente a questão do intestino curto, que, infelizmente, está frequentemente presente nas nossas unidades neonatais, nas nossas UTI pediátricas, decorrentes de vários problemas, como enterocolite necrosante, malformações digestivas, como gastrosquise ou falocele,
Esta insuficiência intestinal, ela tem diversos componentes, como uma desmotilidade, distensão de alças importantes, diarreia, síndrome de contaminação do íleo proximal, e com tudo isso há problemas clínicos de translocação bacteriana, diarreia, atrofia vilositária, malabsorção, desnutrição importante. E, sem dúvida, essas crianças que muitas delas estão numa nutrição parenteral muito prolongada, em jejum, necessitam pequenas quantidades de nutrientes no seu intestino, ou seja, a nutrição enteral, mesmo que em pequenas quantidades, é fundamental para a recuperação desse intestino. E quanto à qualidade das fórmulas enterais, aqui nós temos um dos elementos para a seleção de fórmulas para a nutrição enteral, que é justamente a fonte proteica. Na grande maioria dos casos, utilizamos fonte proteica, derivados de proteína de leite, caseína, lactalbumina, tradicionalmente também já é utilizada proteína à base de soja, e essas proteínas de leite, sobretudo, elas podem ser hidrolisadas, sendo proteína intacta ou pequenos peptídeos, e ainda muito utilizado fórmulas à base de aminoácidos. O mix de gordura, de vitaminas, faz com que haja uma composição química interessante que atende às necessidades nutricionais das diversas faixas etárias. No entanto, mais recentemente, começou-se a estudar outras fontes proteicas. Além de fontes de leguminosas como a soja, por exemplo, fontes vegetais como proteínas de ervilha, de lentilha, proteínas de cereais como de arroz, de trigo, de aveia, são estudadas porque essas proteínas elas têm um certo grau de complexidade que pode ser interessante quando adicionada à alimentação nas fórmulas enterais e tem uma qualidade bastante apreciável quando verificamos através do índice de PDCAS, que é um índice que mostra a qualidade proteica. Então, algumas proteínas vegetais podem ser interessantes para a utilização nas fórmulas enterais. E isto devido a algumas qualidades que podem fazer com que essas proteínas mais complexas elas permitam uma maior adaptação intestinal. Esse é um estudo que mostra, em animais de experimentação, a comparação entre o uso de ração, de formas poliméricas, formas elementares, mostrando que, quando se utiliza uma dieta mais complexa, há uma melhora no crescimento da altura dos vilos, das microvilosidades intestinais e das criptas, também dessas microvilosidades, o que pode incorrer numa melhor adaptação intestinal. Da mesma forma, a presença das disacaridases está aumentada, lactase, maltase, sucrase, fazendo com que aumente esses níveis de disacaridase quando comparamos em diversos segmentos intestinais. Também uma dieta de maior complexidade ocasiona melhor ganho de peso, como demonstrado nesse mesmo estudo, quando se verificou-se as ressecções intestinais determinadas em animais de experimentação e submetidas a tipos diferentes de dieta, onde a dieta de maior complexidade e a ração própria para este grupo de animais teve uma melhor performance no ganho de peso. Um outro aspecto importante é a manutenção de uma microbiota mais saudável. Essa figura, ela representa aquilo que gostaríamos de ver no enterócito mais robusto, uma lâmina própria mais acentuada, uma possibilidade de um turnover de mucosa
intestinal melhor, um aumento da lâmina própria e, sobretudo, uma atividade enzimática melhor, fazendo com que haja uma melhor modulação do sistema imune ao nível intestinal através do tecido linfóide associado ao intestino. Quando falamos das crianças que estão na UTI e mesmo as crianças que estão em domicílio utilizando um tubo de alimentação, tem uma insuficiência intestinal, há uma série de elementos que podem ser disruptores desse microbioma. Então, o uso de antibióticos, drogas vasoativas, uso de bloqueadores de secreção gástrica, como o omeprazol, as ressecções intestinais e, sobretudo, o jejum, que é altamente deletério para a recuperação dessa mucosa intestinal. Então, a disbiose, ela pode ocorrer. E, como vimos anteriormente, em outra conferência, vemos que o caminho da disbiose, ele basicamente se dá pela diminuição da microbiota comensal, lactobacilos, bifidobactérias, o aumento das proteobactérias com bactérias patogênicas, diminuição da camada de muco, e tudo isso leva a alterações intestinais importantes, como diminuição do muco intestinal, diminuição da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, o aumento da permeabilidade intestinal, fazendo com que haja translocação bacteriana de bactérias patogênicas e ocasionando sepse, a resposta mais pró-inflamatória que pode ocorrer na disbiose e também a diarreia e diminuição de absorção, o que leva muitas vezes à falta de nutrientes e à subnutrição que essas crianças estão sujeitas de uma forma muito frequente. Essa é uma figura onde mostramos o microbioma de diversas crianças internadas numa unidade neonatal que também tem lactentes, e vejam que, em alguns casos, praticamente não temos diversidade bacteriana. O que vemos aqui sobretudo, por exemplo, nesse caso, enterococos numa proporção praticamente de 100% que esta criança apresenta, ou seja, este é um modelo aí de disbiose, onde não temos diversidade bacteriana e a quantidade de bactérias é muito pequena. Isto vai ocasionar uma piora dessa insuficiência intestinal, manutenção da diarreia, má absorção, ou seja, algo que precisamos combater, porque essas crianças, na maioria das vezes, estão numa nutrição parenteral prolongada e é necessário reduzir ou abolir ou melhorar a nutrição enteral para sair dessa nutrição parenteral. Então, aqui um resumo daquilo que foi dito, não é, em relação à questão da relação da microbiota intestinal na adaptação da insuficiência intestinal. O uso de prebiótico já é algo consagrado nas fórmulas enterais, como o uso de gosfose, galacto-oligosacarídeos, fruto-oligosacarídeos, inulina, polidestrose, e esses prebióticos eles têm uma ação bastante importante, justamente melhorando todas aquelas condições intestinais. Diminui a permeabilidade, melhora a imunidade através da modulação do tecido linfóide intestinal, melhora a concentração dos ácidos graxos de cadeia curta e tem um efeito antiadesivo pela redução de patógenos. No entanto, o que se estuda muito hoje e se procura é uma melhora desse microbioma através de uma composição das fórmulas, dietas enterais, suplementos com alimentos presentes na alimentação natural. Então, outros tipos de proteína, a presença de frutas, verduras, legumes na composição dessas fórmulas e que tenham mais fibras alimentares naturais,
que são fibras derivadas de porção de plantas, né, que são carboidratos não digeridos e que têm um efeito prebiótico importante na modulação da microbiota intestinal. E também a presença dos compostos bioativos, que são metabólicos, são centenas de metabólicos que basicamente compõem o sistema de defesa de vegetais. O organismo humano não consegue sintetizar esses compostos bioativos, eles vêm através da alimentação variada, da alimentação saudável, natural, onde temos vegetais, frutas, legumes, verduras, e que são importantíssimos na defesa do organismo e na manutenção de uma microbiota saudável, além de fornecer diversos elementos bioativos, como carotenoides, flavonoides, antocianinas, isoflavonas, que estão presentes nesses elementos. E a modulação do microbioma intestinal, quando se utiliza as formulações à base desses elementos naturais, vê-se que há uma melhora na composição dos filombacterianos, com uma diminuição marcante do fílum Proteobacteria, o que indica uma maior presença de bactérias patogênicas, ou seja, diminuindo este fílum das proteobactérias, temos bactérias que potencialmente são patogênicas e que podem, pela translocação, ocasionar sepse. Enfim, aqui é uma coletânea de estudos em alguns pacientes que mostram que o uso das dietas à base de elementos naturais pode melhorar a composição desse microbioma, além de ocasionar uma melhor diversidade e uma maior quantificação das bactérias. Aqui é um gráfico de Shannon que mostra essa diversidade que podem incorrer como um efeito benéfico da nutrição baseada em nutrientes naturais. Também alguns desfechos, como, por exemplo, secreção de ácidos biliares é melhorada, a concentração de ácidos graxos de cadeia curta também, isso também é um efeito benéfico em relação aos metabólitos que uma microbiota mais saudável promove a nível intestinal. Também esses elementos mais naturais, eles dão uma melhor consistência das fezes, ou seja, aquela diarreia, fezes semilíquidas, tendem a melhorar com o uso de componentes naturais nas formulações enterais quando os contém. Os biocompostos, eles basicamente introduzidos através dessas alimentações que na literatura estrangeira estão colocadas como plant-based, whole food, ou seja, uma alimentação mais integral, são os carotenoides, todos esses componentes, beta-caroteno, caroteno, xantina, licopeno, têm essa intensa atividade antioxidante, e o grupo de flavonoides comuns nos polifenóis. Então, flavonas, flavonoides, antocianinas, isoflavonas, que leguminosas, frutas, legumes e verduras contêm. Os efeitos intestinais dos polifenóis são diversos, devido ao seu tremendo potencial antioxidante, efeitos fisiológicos nas células da mucosa, como efeito anti-inflamatório, a modulação do efeito imunológico e da melhora das bactérias probióticas adequadas para o intestino, lactobacilos, bifidobactérias, e as interações com outros elementos da dieta, fazendo com que haja a melhora de secreção de todos esses elementos e a proteção ao nível intestinal de bactérias patogênicas. Esse daqui é um estudo que foi publicado pelo ASP, mostrando a composição de uma dieta à base mais de elementos naturais, elementos que se tem na alimentação natural, na alimentação de uma dieta normal, sadia, onde verifica-se a composição proteica, onde, além do caseinato, a proteína de frango, proteína animal,
a proteína de ervilha, por exemplo, e outros elementos também de frutas, legumes e verduras, como algumas frutas que podem ter mais antocianina, carotenoides e flavonas, conforme mostrei anteriormente. Essas dietas, quando utilizadas justamente para crianças com insuficiência intestinal, com redução do intestino reduzido por ressecções maiores ou menores, né, mostram que quando elas estavam utilizando dietas elementares ou à base de hidrolisado, no momento que se introduziu dietas à base dos elementos naturais, essas crianças tiveram uma redução bastante significativa da diarreia e melhoraram a transição para uma dieta à base de alimentos convencionais, ou seja, houve uma aceleração da adaptação intestinal dessas crianças e uma melhor aceitação da dieta à base de alimentos naturais, e a própria família, os cuidadores, entendendo que havia elementos da própria dieta, de uso deles, né, de uso caseiro, nessa dieta, havendo também uma melhor aceitação por parte da família em relação ao seu uso. Diminuição de regurgitação, diminuição de engasgos também foi verificado quando se utiliza esse tipo de dieta, né, em crianças que apresentam fundoplicatura, ou seja, um efeito benéfico na motilidade intestinal delas. Então, a pergunta que se faz mas se, nesse caso, não é melhor utilizar uma dieta blenderizada ou uma dieta caseira? Esses estudos daqui, tanto das diretrizes de terapia nutricional domiciliar da Braskem, como esse estudo que faz algumas considerações a respeito dessa questão, mostram que, primeiro, a prescrição de uma terapia nutricional enteral de uso domiciliar deve atender à meta nutricional, estabelecida com segurança. Então, tem que garantir fornecimento de nutrientes na sua totalidade e, sobretudo em crianças, garantir o crescimento e desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Não se pode ter uma dieta onde não se conhece a sua qualidade nutricional, não só em termos de macronutrientes, de proteína, de calorias, mas, sobretudo, também em relação a micronutrientes isolados, como ferro, cálcio, magnésio, vitamina C e outros mais, que podem interferir não somente na antropometria dessas crianças, mas no desenvolvimento cognitivo dela, na formação do sistema nervoso central. E também deve ter a segurança bromatológica. Dietas caseiras, elas não garantem uma segurança bacteriológica, enfim, pode haver contaminação, e também a viscosidade dessas dietas muitas vezes é impossível passar através de um tubo, de uma sonda de alimentação. Enfim, o que se procura hoje nas novas fórmulas enterais para adultos e para crianças é justamente a questão da funcionalidade, através da oferta de um mix proteico e de outros elementos que devem fazer parte de uma nutrição adequada. Então, é o conceito do real food, do whole food. Essas dietas podem incorrer numa melhor adaptação intestinal e, sobretudo, na melhor aceitação e tolerância para uma transição oral, o que é uma opção interessante na terapia nutricional em pediatria. E, assim, esses estudos, o avanço científico no estudo da funcionalidade dos alimentos, especialmente dos seus elementos naturais, torna-se muito importante para que a gente tenha desfechos melhores e uma melhor adaptação intestinal
naquelas crianças que estão utilizando sonda, nutrição enteral e que precisam ter uma rápida recuperação para o seu crescimento e desenvolvimento mais adequado. Aqui algumas referências bibliográficas que compõem a estrutura dessa apresentação. Elas estão em disponibilidade, podem mandar para o meu e-mail, que eu as envie. E eu quero agradecer mais uma vez à Sociedade Brasileira de Pediatria, à Nestlé Health Science, pelo convite para participar desse simpósio. Deixo aqui o meu e-mail para qualquer dúvida, para qualquer questão que os nossos espectadores tenham. E, mais uma vez, agradeço a atenção dispensada a esse simpósio satélite. Muito obrigado.